pessoal, eu sou a Becca, esse é o meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou começar mais um vlog de um livro que tem tudo para ser um dos favoritos do ano. Ele é extremamente aclamado, comentado, estudado em diversas universidades e ele é Crime e Castigo. Enfim, quando eu começo uma obra incrível como essa, esse grande clássico da literatura russa, como a boa leitora que sou, as minhas expectativas estão nas alturas, porque, enfim, é este livro extremamente famoso, as pessoas fazem totalmente estudos, TCCs baseados nessa obra, e é claro que, assim, não poderia deixar de ler. A edição que eu tô lendo é essa da Martine Claret, eu realmente gosto muito dessa editora, é edição de bolso, é capa dura, mas apesar de ser um livro de 700 páginas e tudo mais, é um livro que está sendo muito confortável de ler, não em questão da escrita em si, mas da edição mesmo. É uma edição muito fácil, em momento nenhum eu me sinto cansada, ou o livro pesa muito. Então, assim, é uma edição que eu recomendo caso você queira ler. E bem, vamos agora falar sobre a obra. Como é de costume, eu geralmente começo os vlogs já lendo um pouquinho, para começar a dar as minhas opiniões. Enfim, vou falar qual é a sinopse do livro, por assim dizer. Que a gente vai conhecer um jovem, com qual nome eu vou colocar aqui na tela, porque nomes russos são impossíveis. E bem, vou chamar ele de Rodya ao longo do vídeo. Ele é um estudante, a gente não sabe no início muito bem de quê, que está passando por uma crise financeira. Ele vive em um lugar que é, assim, terrível. É um lugar muito insalubre, quase. As descrições, como leitor, você fica muito desconfortável. E ele tá ali passando por dificuldades financeiras muito pesadas, ele troca cartas com a família. E, bom, ele vai tentar sair dessa situação de alguma maneira. Ele teve que parar de estudar, inclusive, porque ele já não tinha mais dinheiro para manter a universidade. E é aí que começa. Ele vai começar a pensar uma maneira de sair dessa situação, que claramente envolve um crime. Enfim, tá no título. Você não sabe, a princípio, muito bem o que ele planeja, qual é o crime que ele quer cometer, mas você sabe que ele tá matutando alguma coisa não muito legal. E bem, o início é basicamente a sinopse que eu contei, é o autor te contextualizando de tudo isso. E se alguém te falou que esse livro específico, porque é a primeira vez que eu tô lendo um livro escrito por um autor russo, mas esse livro aqui, que é um grande fenômeno da literatura russa, fosse difícil, essa pessoa estava mentindo. Não é um livro difícil, de maneira alguma. Não é claramente o livro mais simples, mais fluido, mas não é difícil de maneira alguma, é totalmente compreensível. Pelo menos essa tradução aqui é uma delícia de ler, realmente muito fácil, achei que fluiu perfeitamente. Como eu disse, não é a leitura mais simples, mas definitivamente não é difícil. Eu ainda não li muito do livro, mas já deu para formar opiniões muito concretas. E assim, se pudesse resumir essa obra até o momento, nesse início, em 2 palavras, seria caótico e desconfortável. E assim, não porque a estrutura seja caótica e confusa de ser lida, pelo contrário, ela é muito bem estruturada, não fica monótono, os acontecimentos, assim, eles são rápidos, eles são abruptos, mas estão sempre ali, sabe, te envolvendo, captando a sua atenção muito bem. Não é uma leitura que fica parada, e eu admiro muito isso, porque confesso que sou uma leitora que, quando o livro fica muito naquele papo reflexivo, eu geralmente levo um tempinho pra ler, pra me acostumar e tudo mais. Porém, aqui tem acontecimentos muito rápidos, sabe? Muita coisa acontece em pouquíssimo tempo. Então você, como leitor, não fica entediado em momento nenhum. Outro ponto. O Rodya, que é este protagonista, ele é meio instável. Parte deste livro ser caótico vem muito do protagonista, porque essa palavra define o próprio Rodya. E como eu disse, ele tá passando por uma situação miserável, ele tá assim, vivendo num lugar terrível, não tá difícil até pra comer, coitado, ele claramente não é a pessoa mais estável do mundo. Enfim, como eu disse, ele é caótico também, e isso impacta na sua vida, ao redor, como tudo aqui é narrado. E eu achei, assim, o autor muito bom. Sério, você consegue claramente ver tudo que ele tá descrevendo, você consegue se colocar naquele lugar, tanto de sentir empatia pelo personagem, de entender o que ele sente, como da descrição física, do ambiente mesmo. É perfeito, você realmente consegue visualizar como se fosse um filme. É incrível, incrível mesmo. Eu achei isso perfeito. Além do Rodya, tem outros personagens secundários que vão aparecendo que tem histórias muito chocantes. Sério, você fica assim, pulando de raiva.
pulando de raiva, realmente, você fecha, você tá lendo aquilo e você fecha o livro de tão indignada que eu fiquei, de que você vai ficar se você ler. Você realmente tem raiva de alguns personagens, ao mesmo tempo que você ama outros muito, entende? Eu já tô no início do livro e já apareceu personagens que me despertaram essa dualidade de sentimentos. O próprio protagonista faz isso. Bom, nesse momento da leitura eu já li mais de 600 páginas. Enfim, falta menos de 200 para terminar o livro. E caramba, que livro! É realmente muito difícil até o final da leitura eu mudar minha opinião sobre essa história, que assim, me agradou muito. Me agradou muitíssimo. É muito diferente de tudo que eu já li, apesar de, enfim, ter ali alguns elementos que eu já vi várias vezes. E eu disse anteriormente que esse livro em muitos momentos parece um suspense, né, um thriller. E isso acontece até porque muitas pessoas consideram esse livro um dos primeiros thrillers psicológicos da literatura. E realmente, sabe, é aqui incrível o que o Dostoiévski faz nesse livro. Como, apesar de você saber, desde a primeira parte do livro, o crime, o que foi que aconteceu e como aconteceu, ele consegue colocar todo o suspense nos motivos por trás do crime. Isso é muito interessante, porque você sente a princípio que você entende porque o crime aconteceu, mas ao longo da história você vai percebendo que não era aquilo que você tinha pensado, e a história ela vai te surpreendendo nesse quesito. É quase como se tivesse reviravoltas, e isso é interessantíssimo. O autor, ele consegue pegar a essência humana com maestria e colocar na literatura. Então, assim, ele consegue te pôr na mente desse criminoso, desse protagonista. E é como se você... É tão intenso que é como se você participasse do crime junto com ele, sabe? E o que vem depois, as consequências, pesam também sobre o leitor. Então, ele é um livro realmente mais psicológico. Os embates são muito do interior dos personagens. Não se engane, ele não é um livro parado. Não é como se ele não... Tipo, tudo acontece na mente do protagonista, como se não tivesse acontecimentos exteriores. Não é isso que eu tô dizendo. Mas os embates, as transformações acontecem de maneira interna mesmo, sabe? É uma luta ideológica que a gente vai ver aqui. E isso é realmente muito interessante, porque realmente é um livro que tem toda uma estética, vários acontecimentos ali, porém, o que realmente importa tá acontecendo no interior dos personagens. Então realmente é muito divertido você ver, por exemplo, as brigas, as intrigas que vão acontecendo durante o livro, os personagens se colocando um contra os outros encontrando redenção e tudo mais. Tem cenas realmente bem divertidas, tem cenas que lembram muito uma novela da Globo, realmente, assim, hilário. Entretanto, é como eu disse, no interior desses personagens é que tá acontecendo a verdadeira narrativa. E é muito interessante, porque a arquitetura da história consegue refletir com perfeição o terror psicológico dos personagens. Eu já tinha dito no início do vlog como toda a atmosfera do livro era caótica, mórbida, opressora mesmo. E, sabe, o lugar que o protagonista vive é um cubículo, não tem luz praticamente, é um lugar bem triste. E é muito interessante porque essa ambientação reflete o caos interior do personagem. E ela se estende em várias outras ambientações do livro. A narrativa se passa em São Petersburgo e essa, como eu disse, toda essa ambientação muito caótica, triste, ela tá em vários ambientes. Então é quase como, quando você abre o livro, é como se você se inserisse ali, né, em São Petersburgo, nessa cidade muito caótica e desse sentimento de opressão mesmo. E isso é muito interessante, porque isso dá todo um tom diferente pra obra, sabe? Toda essa ambientação não é desproposital, não tá ali sem nenhum motivo. E a gente pode comparar com outras obras, por exemplo, como a ambientação consegue transmitir exatamente o que o autor pretende. Como é extremamente fundamental você construir uma ambientação que favoreça a sua narrativa. Por exemplo, Batman. Se você parar pra pensar nos séries, filmes e quadrinhos do Batman, a cidade de Gotham, ela é quase um personagem. Naquela
naquela cidade que tá as motivações pro Batman ser quem ele é, querer melhorar aquela cidade, e toda a atmosfera, toda a estética dela favorece a narrativa do Batman. E acontece a mesma coisa aqui em Crime e Castigo. A cidade de São Petersburgo reflete muito, sabe, do porquê o protagonista é daquela maneira. Outra obra que a gente pode perceber isso é Avatar, sabe? Avatar é uma história que toda ambientação linda e maravilhosa é um personagem, sabe? Pandora, aquele planeta, ela é um personagem. E como é o coração dela? Poderoso. Tal qual todos os outros, mesmo que ela seja, sabe, só o lugar que eles estão. Favorece muito a narrativa, principalmente porque é muito bonito. Mas entende como ter um lugar belíssimo ou ter um lugar terrível consegue, claro, depende do que a obra quer transmitir, mas consegue favorecer, consegue ajudar, consegue impactar muito mais o telespectador. Acontece a mesma coisa com Crime e Castigo. A ambientação é muito forte. E quando você percebe que tem todo um significado, aquilo toma outro patamar, sabe? Você consegue perceber como a obra ela foi planejada com cuidado e como tudo vai fazendo sentido. Em resumo, essa é uma obra que tá me pegando demais. Assim, além de a mensagem, todas as reflexões do livro serem muito boas, os personagens. Os personagens são incríveis. Eu amo os personagens, eu amo as interações, eu amo os diálogos que acontecem de uma maneira meio maluca, meio frenética. O fluxo de consciência do protagonista também é meio doido. No início, não vou negar, você estranha um pouco, mas quando você se acostuma, a narrativa flui perfeitamente. Leva um tempo ali pra você se acostumar e entender meio como é que funciona essa escrita do Dostoiévski, mas depois que você pega, flui perfeitamente, assim. Você não consegue largar o livro. Então, é perfeito. E bem, como eu disse no início, a questão desse livro é ok, houve um crime, ele aconteceu no início, nas primeiras páginas, na primeira parte do livro, você sabe o que aconteceu, você sabe quem matou, quem foi morto, você sabe, a cena é muito brutal, mas por quê? Sabe? Por que realmente esse crime aconteceu? Como a mente do protagonista conseguiu, sabe, chegar, a consciência dele conseguiu chegar no nível de conceber e de praticar um crime tão hediondo. Como essa mente foi se corrompendo, que pensamentos, que ideologias foram afetando esse garoto, esse homem, a fazer algo tão terrível. E, claro, como funciona o remorso desse personagem? É algo que é muito interessante, porque não é normal, sabe? Não é uma coisa, ai, que pena, matei, essa culpa está me matando. Não é exatamente dessa forma. O remorso dele é narrado de uma maneira muitíssimo interessante, que eu não encontrei, tipo, eu nunca vi em nenhum outro lugar da literatura o remorso ser retratado dessa maneira. Se é que é remorso que esse protagonista sente. Em alguns momentos você realmente se pergunta, sabe? Será que esse protagonista não é um sociopata, um psicopata? Enfim, uma narrativa sensacional, com personagens sensacionais. E, assim, é extremamente fluido. Eu não consigo escolher outra palavra. É uma narrativa que ela se encaixa perfeitamente. No início você acha que tem muitos personagens, tem muitos acontecimentos aleatórios, mas vai tudo se encaixando, vai tudo fazendo sentido e chega num ponto em que é frenético. Você não consegue parar de ler. É um acontecimento interessante atrás do outro. A narrativa te prende. Você fica completamente preso. Você não quer parar de ler. E quando você para de ler, você só fica pensando no livro. Assim, é uma experiência completamente arrebatadora. Eu finalmente terminei Crime e Castigo. Eu já tinha dito antes o quanto essa leitura tá sendo incrível. E bem, o que mais eu poderia acrescentar às minhas considerações finais, além de que, sim, esse livro ele se mantém incrível até a última página. É um ótimo livro, uma ótima literatura. Que história poderosa, sério, uma história que fica com você. E, nossa, é muito tocante. O final é incrível, tá? Ele é muito satisfatório, o final. Sabe, tinha caminhos, assim, podia ter 1 bilhão de finais, um pior que o outro, entende? E o final foi perfeito. Claro que tem ali suas mazelas nesse final, né? Tem uma tristeza ou outra,
Mas, entre tudo isso, ele é ótimo, entende? Ele tem a sua porção de tristeza, ele tem a sua porção de felicidade. É um final realmente muito bom mesmo, entende? Com certeza o autor deu o final que esse livro merecia. E se eu pudesse resumir toda essa experiência, toda essa leitura, sei lá, em um tema, que é muito difícil, porque esse livro ele fala sobre muitas coisas, mas se fosse para resumir, seria uma eterna batalha moral. É isso que você vai encontrar aqui no livro, sabe? O nome Raskolnikov, que é o nome do protagonista, ele significa cisão, né? E isso tem tudo a ver com a própria personalidade do cara, porque ele claramente é uma pessoa quebrada, entende? As atitudes dele não tem nem pé nem cabeça. Ele é um personagem extremamente complexo, extremamente complexo. Você fica, ao mesmo tempo que aterrorizada por ele, você também fica muito deslumbrada, porque é um personagem, assim, de muitas facetas. E ele realmente te surpreende. É isso que eu posso resumir, ele te surpreende. Enfim, sobre o significado do nome Cercisão, isso tem muito a ver com o contexto da época que o livro foi escrito, contexto religioso, contexto político. Era um momento de altas transformações, entende? E principalmente ali, né, em São Petersburgo e tudo mais. E é todo esse caos, né, dessa novidade, assim, que é trazida para o livro, que é trazida para o personagem, que tem, enfim, esses ideais ali um pouco mais nihilistas e egoístas e mórbidos mesmo. E, bem, os personagens do Dostoiévski, eles são personagens que eles pegam ideias, sabe? Então, é quase como se o autor escolhesse como que cada personagem vai encarnar uma ideia e é dessa maneira que ele vai guiando a história. E você percebe isso no livro, tá? Eu não posso te dizer quais são os ideais que esses personagens carregam em si, porque você tem que ler o livro. Seria, sinceramente, um baita spoiler, mas isso é muito interessante. E sobre essa batalha moral que eu disse, é realmente entre o que é certo e o que é errado. Porque, veja bem, um crime acontece aqui nesse livro e você percebe que não há culpa, não há remorso por esse crime, entende? Digamos que o Roger, né, o Raskolnikov, o protagonista, ele não está se sentindo culpado pelo que ele fez. Mas, de alguma maneira, existe culpa no corpo dele, entende? Aquela consciência moral de, tipo, sabe, que era errado o que ele fez, que todo mundo diz que é errado, tá ali, entende? Ele cresceu ouvindo isso, mas de maneira racional, ele quer acreditar que ele não fez aquilo de maneira errônea. Ele não acha que foi errado o que ele fez, entende? Então tem ali aquela consciência, tipo, que sempre disse para ele que fazer aquele tipo de coisa era algo errado. Eu tô, de todas as maneiras, tentando não dar spoiler do livro, mas tá muito difícil. Mas enfim. Tá ali aquela consciência dizendo para ele que aquilo é errado, porque ele cresceu, né, com a sociedade impondo para ele que aquilo ali era errado. E, em contrapartida, a gente tem ele, sabe, racionando mesmo, tendo as próprias ideias, as próprias opiniões de que, não, eu não considero que isso seja errado. E, sabe, é esta batalha que enfrenta entre a parte racional dele de acreditar que o que ele fez não teve nada demais, ao mesmo tempo que tem aquela parte ali que foi criada como um ser humano normal, com todo mundo dizendo que, olha, isso que você fez é terrível e merece um baita de um castigo. E, claro, você tem que descobrir que castigo é esse. E, claro, tem os castigos que são normais mesmo, tipo a prisão, enfim, que é o que é previsto em lei, etc. Mas os castigos mentais, assim, né, da própria consciência, do próprio pesar ali na sua mente, o que você fez, é muito bem explorado pelo autor. É muito bem explorado mesmo. Ele consegue fazer isso com perfeição. E é por isso que, enfim, o nome, né, o significado do nome do protagonista é perfeito. Entende? Porque é esse personagem que tá realmente quebrado, partido, dividido ali, sabe? E tá tendo essa disputa na cabeça dele entre certo e errado. E é muito mais profundo do que eu tô falando aqui no vídeo. Eu tô falando aqui de uma maneira muito superficial. É tratada com maestria dentro da história. E, bem, é feito toda essa batalha de uma maneira realmente muito emocionante mesmo. Você
fica ali apreensiva pelo personagem. E bem, digamos que ele vai ali, a passos de formiga, talvez conseguir a sua humanidade de volta. Estar inteiro de volta, entende? Ter, sabe, não ter a mente dele brigando consigo mesma pelo que ele acredita ser o melhor ou o pior. E talvez isso aconteça na história. E é muito interessante, sabe? E o autor, ele é um autor cheio de simbolismos. Então eu recomendo muito, ao final dessa leitura, que você vá ver algumas aulas sobre esse livro, ler alguns artigos sobre, tem interpretações diversas e muito, muito interessantes. Realmente são um pouco longas, porque são ideias que realmente elas precisam ser trabalhadas, mas é realmente muito, muito interessante. É um livro que vai ter cunho religioso, porque o autor era cristão. Então vai ter sim, e é assim, essencial para a história, tipo, essencial mesmo. A história, a gente pode dizer que a gente tá lendo aqui uma história cristã, uma história, sabe, com uma redenção cristã. E é algo realmente muito bonito. É muito bonito, não tem outra palavra. É bonito demais, entendeu? Os outros personagens aqui também são interessantíssimos, sabe? O protagonista, ele carrega consigo uma complexidade que é muito bonita, sabe? Tipo, de você pensar que aquele personagem foi concebido e foi, sabe, trabalhado ali pelo autor. É nesse sentido que eu tô falando, porque, assim, as intrigas que acontecem no cérebro dele são terríveis, mórbidas. Mas eu digo, assim, como construção, como personagem, que construção bem feita. Os outros personagens também, eles também são aprofundados na medida certa, entende? Não são personagens vazios, não estão ali simplesmente jogados, como muitas pessoas falam, pra simplesmente ajudar o protagonista. Eles realmente carregam ideias e carregam histórias e fazem a história andar pra frente ou andar pra trás, depende do que você acredita que o protagonista deveria fazer diante do crime que ele comete. Mas e todos esses personagens, eles, sabe, eles não estão colocados ali de maneira aleatória. Eles realmente corroboram para o fluir da história. Espero que todos esses adjetivos maravilhosos que eu falei do livro sejam suficientes para te fazer ler, avisando, né? Não é uma leitura simples, mas também não é uma leitura difícil de maneira alguma. É uma história que, assim, no início, eu confesso, pode ser um pouco chata, pode ser um pouco monótona, mas depois, assim, um ritmo perfeito, uma cadência perfeita realmente. Você consegue ler e se interessar por cada parte da história. O início pode ser, como eu disse, um pouco mais chato, porque você tá ainda se acostumando com a escrita, com o estilo da história. Tá tudo bem você ler e ficar confuso em algumas partes, é extremamente normal, porque a gente vai estar aqui acompanhando um personagem que tem inúmeros delírios durante a história, sabe? Como eu disse, a consciência dele tá lutando ali, ele, sabe, ele chega num estado de loucura, sinceramente um estado de loucura. Então, a história ela vai ter esse ritmo um pouco mais louco, um pouco mais frenético. Você realmente vai ficar ali meio, sabe, afobado com tudo aquilo. O protagonista tem atitudes que vão soar em muitos momentos muito impensadas. E eu acho que era exatamente essa sensação que o autor queria transmitir pro leitor, sabe? De confusão mesmo, porque é isso que o protagonista tá passando. Essa batalha moral faz com que ele esteja em uma eterna confusão mental, entende? A sanidade dele não está bem, a sanidade dele está rachada, está quebrada. E é por isso que esse personagem, ele age como um louco em muitos momentos. E óbvio, a narrativa capta essa essência na sua própria escrita e transmite isso pro leitor. Então tá tudo bem você ficar confuso em alguns momentos. Uma coisa que realmente foi um pouco difícil para mim durante a leitura é que alguns personagens, eles mudam de nome durante a história. Eu não sei nada sobre a cultura russa, não parece ser tipo um erro de tradução nem nada do tipo, é que realmente parece que eles têm muitos nomes e nomes muito complicados. Então tem uma personagem que ela se chama Sônia e em outros momentos vão chamar ela de Sofia. E tá tudo bem, você se acostuma, mas no início é meio complicado, porque você acha que o que é uma personagem nova. Então, é isso aí, você tem que se acostumar. Tem personagens que têm nomes muito parecidos, então eu confundia alguns momentos, mas era só voltar uma, duas páginas e eu logo entendi o que estava acontecendo. E bem, eu estou aqui pedindo para que você dê uma chance para Crime e Castigo, entende? Foi uma história que eu já esperava realmente que fosse muito boa, as pessoas falam muito bem desse livro, e eu
Sinceramente, amei muito. Fiquei ali completamente apaixonada e viciada nessa narrativa. Foi, assim, incrível. As últimas 200 páginas eu li praticamente um dia. Eu não conseguia parar. Eu estava completamente maluca para descobrir o que iria acontecer, entende? E enfim, sabe, te pega. Esses personagens conseguem fazer você se apaixonar por eles. Eles são muito bem escritos, parecem realmente pessoas muito reais. E isso faz você se apaixonar pela história, pelo enredo, pela obra como um todo. Bom, pessoal, esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau.